Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Universidade da Madrugada. Meu nome é Roberta Clemente e nós vamos falar hoje sobre o processo legislativo, como uma ideia se transforma em lei. Eu vou me apresentar, eu sou servidora de carreira na Assembleia desde 97, eu trabalhei muitos anos nas comissões e ultimamente eu trabalho na Secretaria-Geral Parlamentar, que é a secretaria responsável por toda a área fim, todo o processo legislativo. Eu também tenho mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas em Administração Pública e Governo. Então, a minha visão não vai ser a jurídica do processo legislativo, vai ser a visão mais política, de como uma política pública é elaborada. Quando a gente fala em lei, em sistemas democráticos, a gente pressupõe que essa lei vá tramitar num poder legislativo. E esse poder, ele não é igual aos outros, não tem um chefão único que vai dar ordem para os outros. São 94 parlamentares eleitos, no caso da Assembleia, em algumas câmaras de vereadores o mínimo é 7 no Brasil, que são iguais entre si e representam diferentes grupos da população. Numa casa legislativa, o conflito ele não é suprimido, ele é claro e existem regras para se chegar ao consenso. É moroso? É, mas a democracia é ineficiente, mas não encontraram uma forma melhor de você conseguir chegar a um acordo coletivo. Bom, as regras para a construção dos acordos estão previstas no regimento interno. Quando eu entrei na Assembleia, eu ganhei esse livrinho e toda vez que eu ia perguntar para o meu chefe alguma coisa, ele falou, ganhou um livrinho branco? Ele é uma bíblia, meu nome está em todo ele, porque se eu perder, eu estou ferrada, porque tem várias anotações. Então, aqui, as decisões são públicas. O poder legislativo é o mais frágil no caso de uma ditadura, No caso da Assembleia, ela foi fechada em 30, reabriu em 35, foi fechada de novo em 37, foi fechada novamente em 68, reabriu em 70 e continua funcionando. Por quê? Porque ele é típico da democracia, tá? E a negociação, os acordos são fundamentais. A Assembleia tem 94 deputados, todos eleitos pelo sistema proporcional de lista aberta. O que acontece? Esse sistema favorece a voz das minorias, mas também favorece a fragmentação partidária. Então, nós temos 21 partidos representados na Assembleia. A elaboração de um processo legislativo também prevê a interação entre os poderes. Porque, se tiver início no legislativo, ele vai ter que ser sancionado pelo governador ou vetado. Tem alguns projetos que são iniciados pelo governador ou pelo Tribunal de Justiça. No caso de um projeto iniciado pelo Tribunal de Justiça, os 3 poderes se envolvem. Falo muito da predominância do Poder Executivo no Brasil, que ele tem iniciativa privativa de determinadas leis, como todas as leis do processo orçamentário, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, todas as leis de matéria administrativa, mas isso, o Brasil não é exceção. Tem uma regra de 90%, que fizeram um estudo comparado com os países democráticos membros da OCDE, e viram que, com exceção dos Estados Unidos, tem a regra dos 90%. 90% do que é aprovado num poder legislativo teve início no poder executivo. E 90% do que o executivo quer, ele aprova. A diferença é como é aprovado, que são os acordos construídos no poder legislativo. Bom, nós queremos elaborar uma lei. A gente tem um problema na sociedade que a gente precisa resolver. Pode ser objeto de lei? Então, um exemplo que eu dou. Chove no final de semana, faz sol durante a semana. É um problema sério na sociedade, mas ele pode ser objeto de lei? Não dá para consertar com uma lei.
Mas você pode pensar, e se a gente colocar uma legislação que possa trabalhar no final de semana, se chover, e durante a semana se folgar se tiver sol? Daí não seria a competência do Estado, porque a legislação trabalhista é competência da União e o município tem competência para dizer que serviços podem ser abertos no final de semana. Qual que é a regra? Constituição Federal vai dizer o que cabe aos estados ou não. A gente consulta a Constituição Federal, porque tem matérias reservadas à União, tem matérias reservadas aos municípios, que são as matérias de interesse local, e a competência do Estado é residual. O que não for proibido para o Estado fazer, ele pode apresentar. Então, a gente pergunta, pode ser objeto de lei? Se puder, a gente vai ver, competência pode ser estadual? Se for não, a gente não vai apresentar uma lei. A gente pode apresentar uma indicação ou uma moção. Uma indicação, a gente faz um ofício, um deputado faz um ofício para o município, para a União, para uma secretaria, dizendo: olha, eu sugiro que vocês adotem tal política, a do fim de semana. O que vocês acham de prever flexibilização da jornada do trabalho de acordo com a chuva? E uma moção é um apelo, né? E daí a Assembleia toda que está apelando. Passa pelas comissões e é aprovada e vai. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apela para que veja uma solução para não ter que trabalhar no final de semana. Bom, mas se a gente achar uma competência estadual, a gente tem que pensar, a competência pode ser do Poder Legislativo? Então, tem competências reservadas ao Executivo, que são elaboração do projetos do ciclo orçamentário, plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Toda a matéria de gestão administrativa, ele tem que ver se ele tem, o Executivo tem que ver se tem condições de fazer uma alteração administrativa, se tem a estrutura para cumprir a lei. Então, a iniciativa é reservada ao Executivo. Tudo que for referente aos servidores públicos. Então, a gente acha, olha, eu gostaria de aumentar o salário dos professores estaduais. A Assembleia não pode dar início, por mais justo que seja, o Executivo é que tem que apresentar. A gente pode apresentar emendas a esse tipo de projeto. O Tribunal de Justiça também, criação de comarcas, carreiras do Tribunal de Justiça são reservadas, a iniciativa é do Tribunal de Justiça. Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública têm autonomia administrativa. Então, as leis que se refiram a esses serviços internos são iniciadas por eles, a Assembleia delibera e vai para o Executivo sancionar ou não. Bom, se a iniciativa pudesse ser do Executivo, o que a gente faz? Consulta a legislação. Volta para a nossa Bíblia, Constituição Federal, Constituição Estadual, para ver o que a gente pode apresentar e como. A gente vai consultar também a legislação que já existe. Tem a página do Planalto sobre a legislação federal, que é bem atualizada. Tem a página da Assembleia Legislativa para as leis estaduais, que você pode pesquisar por palavra, por tema, tem coletâneas temáticas e também estão atualizadas. E a gente vai pesquisar, será que ninguém mais teve essa ideia e apresentou o projeto antes? Então, a gente vai fazer a pesquisa. No caso, esse é um projeto que teve quase tudo que poderia acontecer com o projeto na Assembleia aconteceu com ele. Então, é o que foi pego de exemplo.
qual o problema que tentava resolver? Violência praticada pelas torcidas organizadas nos estádios de futebol. Tá? A competência pode ser estadual? Sim. A iniciativa, sim, porque é concorrente. A iniciativa pode ser do legislativo? Sim. Vamos pesquisar a legislação. Bom, já tem o Estatuto do Torcedor, tinha diversos projetos em andamento e já tinha um projeto vetado, que nós consultamos. Bom, o que a gente faz? Tem que preparar o projeto de acordo com a legislação e assinar. Pode ser assinado por um parlamentar, um projeto de lei pode ser assinado por um. Uma proposta de emenda à Constituição, como é uma lei que tem grandes mudanças, ela tem que ser apresentada por 1/3, que são 32 deputados, e pode ser apresentada por comissões ou por mais de um deputado. No caso, esse daqui foi assinado por 20 parlamentares, sendo 19 líderes partidários. Na Assembleia, o líder, na hora de propor ou de votar, ele não vota pelo número todo dos parlamentares da bancada. Foi assinado por 20 deputados, tá? Então, sendo que 19 líderes. Então, era um projeto no qual o acordo foi construído antes de ser apresentado, mas, mesmo assim, teve muita modificação. O projeto foi publicado. Por que tem que ser publicado? Para todo mundo conhecer. E ele fica em pauta. O que é a pauta? Ele pode ser melhorado? Algum deputado discorda? Tem alguma sugestão? Apresenta uma emenda. Tá? No caso de todos os projetos, a emenda pode ser assinada por um deputado. Numa proposta de emenda à Constituição, como para apresentar, você tem que ter 32 assinaturas, para apresentar a emenda, você tem que ter 32 assinaturas também. E o prazo de pauta varia de 3 a 15 sessões. 3 sessões são propostas de emenda à Constituição e projetos que já venham com pedido de urgência do Executivo. Nós vamos falar de urgência daqui a pouquinho. Normalmente são 5 sessões, projeto ordinário e lei de diretriz orçamentária, plano plurianual e orçamento, a pauta é de 15 sessões. São 3 semanas para os deputados conhecerem e apresentarem emendas. O projeto foi aprovado um requerimento de urgência, ele já estava em pauta 3 sessões, então ele ficou mais uma antes de seguir para as comissões. Eu prometi que eu ia falar sobre o regime de urgência, então vamos falar. O que acontece com o projeto em urgência? Ele dispensa algumas formalidades regimentais, como a exigência de publicação antes de pareceres, antes de ser submetido à votação, que é a inclusão na ordem do dia. O prazo para as comissões, para a discussão, é reduzido. E o que acontece? O governador usa esse instrumento para pedir urgência. Como eu falei, o consenso, para se chegar a um acordo numa decisão coletiva com 94 representantes da sociedade, você precisa de um tempo de negociação. Às vezes, esse tempo não é o tempo necessário para que uma política pública seja implementada. Então, o governador tem o poder de pedir que o projeto seja analisado em urgência. O que acontece com esse projeto em urgência? Se a Assembleia não deliberar em 45 dias, pode não ter nem passado pelas comissões, ele vai para a ordem do dia até ser votado, e de lá não sai. Para todos os demais projetos, a urgência tem que ser deliberada em plenário, por maioria simples. A maioria simples é presentes 47 deputados, tem que ter 24 votos, né? E, no caso de um projeto com urgência, o presidente da Assembleia pode convocar as comissões para, extraordinariamente, uma ou várias, para analisar o projeto. Bom, o projeto recebeu 2 emendas e foi para as comissões. Inicialmente, ele ia para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Assuntos Desportivos e de Finanças, Orçamento e Planejamento.
sempre a justiça é a primeira a analisar, porque se o projeto contrariar alguma lei, contrariar a Constituição, ele já vai para uma votação prévia em plenário e é arquivado. Tá? E a última é finanças. Se tiver impacto financeiro, e aí? Quanto vai custar? Será que nós temos condições de arcar com essa despesa? A última é finanças. E a de mérito é no meio. Às vezes, justiça ou finanças também opinam pelo mérito. No caso de uma proposta de emenda à Constituição, somente a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta de emenda, mesmo que seja uma emenda tratando de educação, de saúde, de transportes. Para os projetos do ciclo orçamentário, é somente a Comissão de Finanças que vai analisar todo o projeto, inclusive a redação final. Um deputado falou, olha, eu gostaria que a Comissão de Segurança Pública também fosse ouvida. Então, ela foi incluída. Foi a Comissão de Justiça, a Administração Pública, Segurança... Administração Pública, não, me desculpem. Assuntos desportivos, Segurança Pública e Finanças, Orçamento e Planejamento. Quem diz para quais comissões vão? O presidente da Assembleia, mas de acordo com o que estiver previsto no regimento interno da composição de cada comissão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as comissões. O que são? É a divisão do trabalho especializado no processo legislativo. São muitas políticas públicas e os deputados têm uma miríade de assuntos para discutir e não são obrigados a ser especialistas em todos. Então, na Assembleia, nós temos 15 comissões permanentes. Eu já falei da Justiça, tem a de Educação e Cultura, tem Transportes e Comunicações, Assuntos Metropolitanos e Municipais, são várias e todas estão previstas no regimento interno. Nós não temos um sistema de comissão especial para analisar a legislação. Em alguns legislativos, para analisar leis complementares e emendas à Constituição, em alguns casos até vetos, são criadas comissões específicas para análise daquele projeto que se dissolvem em seguida. Na Assembleia, não, as comissões são formadas por biênio e analisam todas as matérias. Elas têm poder de fiscalização sobre o Executivo, de realizar vistorias, de convocar autoridades para falar. O secretário de Estado vem semestralmente apresentar nas comissões o resultado da gestão e eles podem solicitar informação ou ir aos órgãos e fazer a auditoria eles mesmos, tá? Os secretários. E quem são os membros das comissões? Em alguns legislativos, falam, olha, nós vamos definir no início de cada ano legislativo, no início de cada biênio. O nosso regimento já diz, vão ser de 11 a 13 membros. Quem tem 13 membros? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Transportes e Comunicações e Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Todas as demais têm 11 membros. E como eles são escolhidos? O presidente nomeia de acordo com a indicação partidária. O líder indica, olha, para tal comissão eu gostaria do deputado X, da deputada Y. Para outra eu gostaria da deputada Z, da deputada X. E tem que respeitar a proporcionalidade partidária. O que isso significa? Tem que fazer conta. Então, temos uma comissão com 13 membros, são 94 deputados. Nós temos 21 partidos. O que a gente faz? A gente divide 94 por 13, vai dar 7 alguma coisa. Então, assim, para um partido ter direito a uma vaga na comissão, a vaga é do partido, não do parlamentar. Se ele sair do partido, ele perde a vaga. Ele tem que ter, pelo menos, 8 deputados para ter uma vaga garantida. No caso de comissão com 8 membros, a nota de corte seria 8,5, então o partido teria que ter 9 deputados. Daí faz um cálculo de proporcionalidade que divide o
o número de membros de cada partido, em 15 de março, nos anos ímpares, por esse 8 e alguma coisa, 7. Fala, ó, vocês têm direito a 2, a 1. E o resto, que é o resto da divisão mesmo, vai disputar com os outros até completar os 11 membros ou 13, tá? Bom, os presidentes são eleitos pelos membros das comissões para mandatos de 2 anos. E é o presidente que vai designar quem vai relatar as matérias. O que acontece? Chega um projeto numa comissão, o presidente fala, olha, vou escolher essa deputada ou esse deputado como relator. O relator vai analisar. Ele pode ser favorável, contrário, pode ser favorável, contrário às emendas, pode falar, olha, essa emenda seria até legal, mas precisa de alguma alteração. E propõe uma subemenda, a emenda, ou tem várias emendas que ele junta, várias emendas parecidas que ele junta numa subemenda, ou fala, ó, tem que mudar tudo, e apresenta um substitutivo. Aí, entregue o parecer, o voto do relator para a comissão, vai ser submetido a voto. Durante a reunião, se o projeto não estiver em urgência, podem pedir vista. Ó, gostaria de analisar um pouco, tira da pauta. Pede vista, tira da pauta. E um deputado que, pedindo ou não vista, que não concorde com o voto do relator, ele pode apresentar o seu voto, que a gente chama de voto em separado, que tem que ser divergente do relator. É assim, ele não pode... Ah, o relator foi favorável ao projeto, eu emenda 1, eu também sou. Não. Tem que ser diferente, tem que mudar alguma coisa. E o voto que for aprovado vai ser o parecer da comissão. Depois que o parecer for elaborado, ele vai ser publicado para que todos tenham conhecimento. Bom, algumas comissões, elas já resolvem e o projeto não precisa ir para plenário. São projetos de declaração de utilidade pública, instituição de data festiva, denominação de próprios públicos e eventos no calendário turístico. Também tem os decretos legislativos referentes a contratos irregulares. O Tribunal de Contas comunica à Assembleia que está ocorrendo um contrato irregular, a Assembleia pode suspender. Ela assusta o contrato. Isso tem que ser rápido, não dá para esperar a agenda do plenário. É a Comissão de Finanças que faz isso. Se uma comissão decidiu, num projeto terminativo, né, conclusivo, e alguém não concordar, ele precisa pegar a assinatura de mais 9 parlamentares para falar, ó, ele tem 3 sessões de pauta para apresentar o recurso com a assinatura dele de mais 9, né, porque precisa da assinatura de 10 parlamentares. Na Assembleia, a gente teve o caso da aprovação do Dia do Orgulho Gay. Alguns parlamentares não concordaram, pediram recurso que o plenário vai analisar e o projeto não entrou na pauta ainda do plenário e não virou lei. Bom, o regimento interno prevê, ó, se as comissões não fizerem o trabalho delas, o que a gente faz? Bom, além do presidente poder convocá-las extraordinariamente para projetos em urgência, o presidente da Assembleia também pode designar relator especial. O que é? Ele pode escolher qualquer parlamentar que não seja o autor ou que não tenha sido relator especial ainda para fazer o parecer substituindo da comissão. Tá? O presidente, nesse biênio, não está usando essa prerrogativa. Bom, vamos voltar para a tramitação do projeto 625 das torcidas organizadas. Estava em urgência, o presidente convocou uma reunião extraordinária conjunta das comissões. A gente chama de congresso de comissões. Então, as 4 comissões se reuniram para analisar o parecer. Quem preside essa comissão? O presidente mais velho das comissões participantes. Se não tiver nenhum presidente de comissão na hora, o vice-presidente mais velho. Se não tiver nenhum vice-presidente, o deputado mais idoso, membro das comissões. E o difícil é falar, ó, o senhor vai presidir porque o senhor é mais idoso aqui, tá? Então, às vezes não é bom.
Bom, o parecer do Congresso concluiu favoravelmente ao projeto e à emenda 2 e contrário à emenda 1. Como ele estava em urgência, não precisou esperar a publicação. Ele ficou pronto para ser deliberado em plenário. Ele foi incluído na ordem do dia para discussão e votação. Quando o projeto é incluído em pauta e antes de iniciar a discussão, ele ainda pode receber uma emenda, que é a única coisa que esse não recebeu, mas que é uma emenda que tem que ser assinada por 1/5, 19 deputados, para ser analisada. E daí o projeto volta para as comissões para análise da emenda. Não foram analisadas emendas, ele tinha 6 horas de discussão por estar em regime de urgência. Na hora que terminou a discussão, foi apresentada uma emenda aglutinativa. O que é? É a construção do acordo. Olha, precisa de 63 assinaturas de parlamentares para ser apresentada. E não pode criar uma coisa nova. Ela tem que unir, não pode criar do nada. Se não tiver nenhuma emenda antes, você não pode apresentar a aglutinativa. E ela tem que ser baseada numa emenda existente e alterar alguma coisa. No caso, essa emenda aglutinativa foi baseada na emenda 2. E ele foi aprovado com a emenda aglutinativa. Então, como ele era baseado na emenda 2, não fazia sentido aprovar um texto que falava uma coisa e outro parecido que falava uma coisa diferente. Então, a 2 ficou prejudicada, a gente fala, caiu. E a emenda 1, que já tinha parecer contrário, foi rejeitada. Bom, vocês acham que acabou? Votou em plenário, acabou? Não. Tem que fazer uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça para incluir a emenda no texto final. A emenda aglutinativa que foi aprovada. Esse parecer foi publicado e teve uma pauta de redação. O que é? Os deputados vão ver, puseram direitinho, não colocaram nada estranho. E, geralmente, nessa fase, só pode apresentar uma emenda na pauta de redação se tiver algum absurdo manifesto, que geralmente não tem. Não teve emenda, o projeto ficou pronto para a Assembleia comunicar ao governador a decisão que teve. Então, foi elaborado um ofício para encaminhar um autógrafo, que é comunicado da Assembleia do que foi aprovado. Quando o governador recebe o autógrafo, ele tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Bom, o prazo de veto, nesse caso, venceu durante o recesso da Assembleia. O governador publicou o veto no diário dele, nos informou, e assim que a Assembleia voltou do recesso, publicou a mensagem de veto, também no nosso diário oficial, e o projeto volta para as comissões para analisar o veto. Foi vetado o artigo 7º, teve uma sanção e um veto parcial. Foi novamente chamado um congresso de comissões para analisar o veto. As mesmas 4 comissões, Justiça, Assuntos Desportivos, Segurança Pública e Finanças. E o plenário, por maioria absoluta, rejeitou o veto. O que acontece? O veto, a Assembleia tem 30 dias para se manifestar a respeito do veto. Se não manifestar, com parecer de comissão ou não, o projeto entra na ordem do dia até ser votado. No começo dessa legislatura, tinha 868 projetos com urgência constitucional, que eram ou vetos, ou 800 e poucos vetos, que estavam na ordem do dia. Então, a Assembleia não tinha como deliberar nada, a não ser em sessão extraordinária. E foi feita uma limpeza nos vetos, que estavam lá desde 2000, e agora tem 100 e poucos projetos na ordem do dia. Bom, como eu falei, é um sistema que dá trabalho, tem que construir acordo, e não é fácil. Então, durante a ditadura,
de 70 até 84, tinha o decurso de prazo. O que acontecia? Projeto do governador, se a Assembleia não deliberasse em 60 dias, era considerado aprovado. E projeto de origem na Assembleia, que não fosse deliberado em 120 dias, era considerado rejeitado. O que é? É assim, era muito fácil você barrar um projeto ou você bloquear toda a ação da oposição ao governo no poder, como? Segurando o projeto e deixando vencer o prazo. Bom, desculpem, o projeto foi rejeitado o veto. Daí foi feito um novo autógrafo para informar o governador que a Assembleia rejeitou o veto. Nesse caso, o governador tem 48 horas para sancionar ou não. Ele falou, ó, não vou pôr meu dedo aqui, não vou assinar. O que acontece? O presidente tem 48 horas para promulgar. Se ele não fizer, o vice-presidente tem que promulgar e não tem como passar para o segundo vice, terceiro vice. É o segundo vice-presidente mesmo. No caso, o presidente da Assembleia promulgou a lei, o artigo vetado na lei que já existia. Eu espero que a apresentação tenha dado para entender um pouco a lógica do funcionamento do Poder Legislativo, desmistificar um pouco aquela ideia, não sei como funciona, a gente sabe como entra, sabe como sai, mas não sabe como funciona a tramitação, e eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada.